Sócrates, então, tem um discípulo que fica muito famoso, que é o Platão. Platão também vai ter um discípulo que vai ficar muito famoso, Aristóteles. Aristóteles também vai ter um discípulo que vai ficar famoso, não na filosofia, mas na história, Alexandre o Grande, o segundo maior conquistador de terras de todos os tempos. A filosofia de Aristóteles começa com uma grande crítica ao seu mestre. E é esse um dos pilares da filosofia. O filósofo ele começa com a leitura de outro filósofo. Às vezes para complementar esse pensamento, para seguir uma linha de pensamento, trazendo elementos novos, claro, às vezes para contrariar totalmente aquela forma de pensamento. Aristóteles, então, ele discorda do seu mestre. Passa muito tempo como discípulo de Platão para discordar inicialmente da teoria central do Platão, que é a teoria das ideias. Aristóteles vai dizer que o sensível e o inteligível estão juntos, não separados. A ideia é uma abstração que minha mente faz a partir do contato sensível com os objetos deste mundo. Então não é bobagem eu tentar conhecer através dos meus sentidos, desde que eu una com a razão. Para o Platão é uma grande bobagem tentar fazer qualquer tipo de conhecimento baseado nos 5 sentidos. Para Aristóteles, não. Aristóteles, então, vai começar a propor um método de conhecimento empírico. Empírico é tudo aquilo que eu conheço através dos meus sentidos, através de experiências. Eu uso dos meus 5 sentidos para conhecer alguma coisa, como uma experiência em um laboratório, em que eu vou ver o que está acontecendo, vou ouvir, vou usar os meus sentidos para poder escrever, rascunhar alguma coisa sobre aquilo que eu vou chamar de conhecimento. Bom, então, Aristóteles ele tem um problema. Como é que eu resolvo aquela velha pergunta? Por que as coisas estão mudando? Platão resolvia com a teoria das ideias. Se o Aristóteles rejeita, da onde que vêm as mudanças do mundo, então? Para o Aristóteles, as mudanças vêm porque tudo existe em ato e em potência. Ato seria a manifestação do ser. Potência é o que existe dentro de cada ser que irá se manifestar no futuro. Um bebê, por exemplo, em ato é um bebê, mas dentro dele existe a potência de ser um homem adulto, algo diferente no futuro. Essa potência pode ser interrompida por algo chamado de acidente. Acidente é o que não está na essência de cada ser. É a interrupção de uma potência. E aí vem uma outra questão. O que leva um ato a se transformar, a realizar aquela potência se transformando em algo diferente no futuro? Aristóteles vai dizer que tudo é causado, tudo na natureza é uma relação de causa e efeito. Se algo existe, porque foi causado. Se eu tenho uma potência para ela se realizar, ela precisa ser causada. Aristóteles diz que tudo tem 4 causas. Uma potência se realiza através de 4 causas. A causa material, a matéria da qual é feita as coisas. A causa formal, que é o formato de algo, formato abstrato. A causa eficiente, que é quem fez. E a causa final, que é a finalidade. Presta atenção nisso. Tudo tem uma finalidade para Aristóteles. Nada existe ao acaso. Tudo tem uma finalidade. Então, por exemplo, uma casa. A causa material é o material que foi feito a casa, o tijolo. A causa formal é o formato da casa, o formato que essa matéria adquire. A causa eficiente é quem fez. Quem fez foi um construtor. E a causa final, finalidade. Eu fiz a casa para morar ou para alguém morar. Tudo na natureza, então, tem essas causas. E aí você vem a pergunta muito inteligente. E a causa eficiente das coisas da natureza? Aristóteles acreditava no primeiro motor. O primeiro motor seria a ideia de Deus que Aristóteles tem, um Deus racional. Um Deus que criou o universo como um mecanismo perfeito que funciona por conta própria. Ele criou esse universo, deu um peteleco e deixou ele lá funcionando. Então ele funciona por conta própria sem necessidade de intervenção divina. Mas é assim que Aristóteles resolve essa grande questão.
Quem fez as coisas da natureza? Quem fez a humanidade? Porque eu posso ficar aqui a vida inteira falando quem me fez foi meu pai, minha mãe, quem fez eles foram o pai e a mãe deles, quem fez eles foi o pai e a mãe dele, mas e o começo disso tudo? E o começo da natureza? O começo da natureza, esse primeiro motor, é interessante que Aristóteles está falando de Deus de uma forma racional. Não é aqui a divindade pela divindade, mas é a divindade como uma necessidade para explicar a causa primeira de todas as coisas da natureza. Bom, Aristóteles vai inspirar, portanto, o nascimento da metodologia científica como conhecemos hoje. Essa coisa de ir lá na natureza, observar como ela funciona. E a partir de Aristóteles que muitas ciências começam, a biologia, a física. E